Nesse período pós-pandemia e durante a própria pandemia, foi muito comum as crises de ansiedade, as depressões, o pânico. E é nesse sentido que o nosso irmão vai trazer para nós orientações para que a gente tome conhecimento de como nos conduzir. Quando tomarmos conhecimento que tem alguém se encaixando dentro dessa situação, orientá-la a buscar uma determinada assistência naquilo que for necessário. E com certeza todos nós vamos sair daqui melhores do que quando aqui chegamos, mais responsáveis, mais conscientes de si mesmo. Então vamos agora elevar o nosso pensamento a Deus. Vamos mentalizar Jesus segundo lhe venha na mente, aquele Jesus nos amparando, nos orientando, dizendo ao tempo todo que está conosco, nos encorajando a vencer as nossas dificuldades. E em prece, oremos. Senhor Jesus, mestre, amigo e irmão, somos todos gratidão, Senhor, pelo dia que nos desse, pela oportunidade que está sendo dada a cada um de nós de adentrar esta casa e aprender dos teus ensinamentos. Enviai, Senhor, os vossos ministros a nos auxiliarem a pôr em prática todo o ensinamento que nos for passado, possamos levar para os nossos lares, para a nossa vida cotidiana, amparando e servindo, Senhor, porque foi assim que nos ensinaste. Quando disseste que não vieste para ser servido, e sim para servir, vieste nos ensinar também, Senhor, que assim devemos nos conduzir, na certeza de tudo isso, da tua bênção e das bênçãos de Deus nosso Pai. Está iniciada a nossa reunião. Que Deus nos abençoe hoje e sempre. Então, vou passar a palavra ao nosso irmão Valdemir. Vamos prestar atenção, porque com certeza vamos trazer coisas úteis para o nosso entendimento. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Queridas irmãs e queridos irmãos, muito boa noite a todos mais uma vez. É com imensa alegria que nós retornamos a esse lugar, que nós costumamos dizer que é um lugar sagrado, que é um lugar de muita responsabilidade, de muito respeito. Este que é um local que nós costumamos dizer que é uma das portas de entrada para a doutrina espírita, o nosso cartão de visita a todo visitante, a toda pessoa que às vezes procura a casa espírita, quando não pela senda da curiosidade ou mesmo por alguma problemática espiritual, mas que vê aqui como um local de iluminação, de reflexão e, acima de tudo, de divulgação da própria doutrina espírita, que é a vontade de Deus sobre a terra também. Nosso irmão, ele foi muito feliz na sua introdução, quando ele trouxe para nós a ideia do mundo que nós estávamos e que continuou no período pós-pandemia, do grande boom que tivemos nesse período e até hoje se alastra isso, com relação a essas problemáticas propostas no tema da noite de hoje. Que são problemáticas que têm a ver, sim, com o homem contemporâneo, com muito mais demandas, com muito mais coisas para dar conta, com muito mais estímulos, com muito mais o que fazer. Esse homem, esse grande ser ultrapensante, ele vive hoje em dia numa intensa angústia. Uma intensa angústia. E nós tentamos nos equilibrar exatamente para que os momentos de maior lucidez, eles façam parte e tomem a maior parte do tempo de nossas vidas do que exatamente esses momentos de insegurança e de frustração. A gente vai tentar, ao longo da noite de hoje, fazer algumas reflexões, mas, acima de tudo,
não temos nenhuma pretensão de dar qualquer receita de bolo, qualquer fórmula mágica, dizendo, faça isso, que você terá os seus problemas resolvidos. Faça assim, e você não terá mais problemas. Absolutamente. A proposta, desde então, sempre foi de uma reflexão, onde nós iremos identificar que parte daquilo que nós temos como problema, ou como problemas, ela estará em nós também a solução. E quando nós temos uma consciência maior do que se passa conosco, quando nós temos uma consciência de que nós temos ferramentas que vão nos auxiliar para superar determinadas dificuldades na nossa caminhada, a gente percebe que a partir de um esforço maior, a partir de uma busca por querer sair deste momento, muitas das vezes de atropelo, é que a gente vai começar a ver as coisas se modificarem, se transformarem de maneira positiva em nossas vidas. E aqui, algumas dessas reflexões, por que algumas pessoas são mais vulneráveis do que outras? Por que algumas são tão mais sensíveis do que outras? Os jovens de hoje em dia, os nascidos talvez de 2020 para cá, eles têm essa marca, uma boa parte deles, de uma sensibilidade maior, às vezes uma dificuldade maior de lidar com a frustração, com o não, com a aceitação, de quando tenta alguma coisa que não dá certo, esse não dá certo, às vezes acaba sendo algo que se torna paralisante para ele. Muito embora tenham outros que não se dobram a isso. Mas por que é assim? Por que uns se deprimem, se matam diante de dificuldades e outros se fortalecem? Muitas das vezes é exatamente no movimento, na ação, no chacoalho que a vida nos dá, numa situação de trauma, de extrema dificuldade, que nós encontramos nesses momentos um olhar para uma solução nas nossas vidas. E passamos a buscar o que a gente chama de superação da dor, da dificuldade, do problema, e saímos do lamaçal, saímos do fundo do poço, porque quando você está no fundo do poço, o movimento é só para cima. Não tem mais movimento para baixo, é só para cima. E algumas pessoas permanecem, porém outras conseguem vislumbrar esse movimento ascendente e sair. Como construir uma competência emocional sólida para encarar a vida? Como eu disse, não é fórmula de bolo, mas a gente vai ver alguns indícios, algumas características, muitas das vezes próprias, potenciais dentro de nós, que a gente desconhece, que a gente sequer sabe que existe, mas está lá, adormecido dentro de nós, só esperando um estímulo para que ela possa emergir e nos transformar de dentro para fora. E dentro de toda essa perspectiva, existe predisposição para o sofrimento? Ou seja, será que existem algumas características em nós ou em algumas pessoas que são indicativos de que esse ou aquele há de sofrer mais que outros? Então a gente, como a gente falou, a gente vai tentar nesse mergulho se situar um pouco disso. Esse daqui é o senhor Hipócrates e aquele lá é o Galeno. Existe uma coisa chamada de teoria dos humores, que ela começou com um outro grande pensador e cientista grego chamado Empédocles. Esses nomes são horríveis para a gente lembrar. Empédocles, mais ou menos 40 anos antes de Hipócrates, que ele dizia que os nossos comportamentos, eles estariam para as estações do ano. Segundo essa teoria dele, de acordo com a estação do ano, a gente mudaria um pouco o nosso comportamento, porque quando está mais frio a gente age de um jeito, quando está mais quente a gente age de outro, quando está de um jeito a gente faz assim. Por quê?
E aí foi onde Hipócrates começou a descobrir o que ele havia preparado aqui, quando viu as estações e tudo mais, que existia algumas substâncias que a palavra humor no grego vai dar algo como se fosse fluido. E esses fluidos, eles entram na nossa corrente sanguínea e modificam o nosso comportamento. E aí, aonde Hipócrates começa a fazer a sua teoria baseado no ser colérico, no ser fleumático, no ser sanguíneo e no ser melancólico. Essa constituição aqui, ela diz mais ou menos algumas características comportamentais dos seres humanos. O indivíduo sanguíneo é aquele indivíduo que, dentro da perspectiva social, é o mais extrovertido, é aquele que brinca com todo mundo, é aquele que tem comportamentos mais sedutores, é aquele, que brinca com todo mundo. Ele tem esse traço de popularidade e ele é alguém sempre super flexível com as pessoas. O indivíduo colérico não é apenas pela cólera e pela ira, mas é alguém que costuma ser mais enérgico, mais enfático e alguém de comportamento mais prático, direto e objetivo. O fleumático, que é exatamente a substância, o fluido chamado de fleuma, é aquele que é o ponderado, o sereno, o que tem a temperança. É aquele que normalmente, o mundo está se acabando e ele está lá, tranquilo e sereno, vendo as coisas acontecendo. E o indivíduo melancólico é aquele que é soturno, reflexivo, introspectivo. E melancólico é de bilis negra. E bilis negra, na Grécia desse período, é exatamente melancolia. E o que hoje nós chamamos de depressão. Então, tem até uma música de um rapaz, é o Juan Luiz Guerra, que é chamado de bilirrubina. E sube a bilirrubina, exatamente. Ele estava falando do indivíduo sanguíneo, do envolvente, do caliente, do sedutor, do popular, do flexível. Está com microfonia, né? Do flexível. Então, a bilis negra, porque elas têm cores, bilis amarela, bilis vermelha, bilis azul, e a bilis negra é a melancolia, é a depressão. E aí, a partir dessa perspectiva, Galeno, já num período mais à frente, ele começou a desenvolver isso e, pasmem, isso de 433 a.C. durou até a Alta Idade Média, para depois, com o avanço da medicina, ir por outro caminho de questões científicas para, obviamente, tirar tudo isso. Mas esses estudos, eles influenciaram grandes pensadores como Kant, como Schopenhauer e tantos outros filósofos, cientistas e pensadores de várias épocas da humanidade. Mas por que e para que eu preciso saber disso? Porque esse tipo de comportamento são hormônios que são jogados na nossa corrente sanguínea de acordo com uma resposta ou uma reação de um determinado comportamento social ou um autocomportamento. Ou seja, quando eu estou em relação com alguém, conversando com alguém, e alguém me desacata, alguém me desrespeita, sabe aquela coisa que diz, o sangue subiu para a cabeça, a pessoa ficou violenta, fulano, ele é impetuoso, é pavio curto, colérico. Fulano parece uma mosca morta, não levanta para nada, fleumático. Fulano é meio depressivo, bilis negra, melancólico. Fulano é o popular da escola, todo mundo gosta dele, todo mundo tem algo bom para falar dele. Sanguíneo. Então vejam que um estudo de 430 anos antes de Jesus Cristo, ainda hoje nós estamos
falando sobre isso, porque isso tem a ver com o nosso comportamento e como a gente se relaciona. Dentro daquelas perspectivas que nós colocamos lá, assim, existe predisposição? Como é que isso acontece? De onde advém? Os cientistas, e aqui foram dados buscados pela ciência, para tentar identificar que ou quais indivíduos sofrem mais do que outros. E para isso, como o estudo científico ele se baseia no experimento, se possível, de repetição laboratorial, ou muitas das vezes através de uma pesquisa, eles pegaram e disseram assim, vamos ver se a genética ela é determinante para que os indivíduos sejam ou tenham ou sofram mais. Aí identificaram que dentro de uma família tem pessoas que se dão super bem, apesar da dor, do sofrimento, da angústia, da dificuldade, de um monte de problema, e tem outros que não. Então ele disse, bem, se fosse assim, a partir da genética, todo mundo seria melancólico, todo mundo estaria sofrendo, ninguém estaria bem. Então eles descartaram as questões genéticas. Aí foram para a questão da condição social. Então vamos ver se dentro dessa faixa de investigação, se quem é mais rico sofre menos do que quem é mais pobre. E identificaram que não, que tinham pessoas que não tinham dinheiro e eram muito mais felizes do que pessoas extremamente ricas, bilhardários e pessoas excessivamente melancólicas, totalmente perdidas na vida. E eles descartaram isso também. E foram ver se era questões de gênero. Se o fato de você ser homem, você ser mulher, você ser gay, você ser lésbica, você ser fluido binário, ou seja, não tinha nada a ver com qualquer questão de comportamento social ou de constituição biológica do indivíduo. E isso não tinha a ver, que ele disse, não, todo e qualquer um desses grupos estão fadados também ao sofrimento. E alguns sofrem até mais pela condição que vivem devido ao preconceito. Então talvez seja o QI. Pessoas mais inteligentes sofrem menos do que pessoas menos inteligentes. Também não. Muitas das vezes acabava sendo que a inteligência excessiva virava um fardo muito grande, a pessoa ficava até mais angustiada por ser dotada de um determinado nível de QI, porque a cobrança em cima dessa pessoa era maior do que aquelas pessoas mais ignorantes. Então, disseram também que não. E aí, o ambiente. Será que se eu sair daqui do Brasil agora e eu for para a Itália, para Roma, para Milão, para Nápoles, para Lázio, para Florença, será que eu não vou ser mais feliz? E aí, por isso que o textinho está ali, ó. A mudança de paisagem não resolve a dor da alma. A dor que nós temos, a dor que nós carregamos, vai ser levada conosco aonde quer que estejamos. Então, não é o local, não é o ambiente que vai determinar se alguém sofre mais ou sofre menos. Então, por fim, a cultura. Será que os países latino-americanos, povos mais afetuosos, afetivos, calientes, sofrem menos do que os povos frios europeus, do que os asiáticos? Disseram que não. Existe sofrimento aqui e lá, do mesmo jeito. E eles não chegaram em uma solução. Mas, algo intrínseco vem com a pessoa. Eles não sabiam dizer o que era isso. O que é que esse fator de que a pessoa, muitas vezes, de berço, já vem com um aspecto desde pequeno, desde muito cedo, aquele aspecto meio para baixo, meio, sabe, sempre na bad, sempre pessimista. Isso, talvez é algo intrínseco e a gente não sabe como explicar. E aí vem a doutrina espírita e nos diz, reencarnação. Reencarnação. Causas anteriores das aflições e causas atuais das aflições. Muitas das vezes, a angústia e o peso da carga de uma responsabilidade sobre a vida de muitas pessoas e da própria vida, da própria existência, do mal que foi operado, da lesão que foi lançada a muitas outras pessoas,
o espírito, muitas das vezes, por esse peso, por essa angústia da responsabilidade da vida de tantas outras pessoas, já traz de berço essa marca, porque ele sabe que a dívida é muito grande e ele tem que saldar isso. Claro que ele poderia saldar com alegria e com amor, que lembra aqueles dois caminhos que a gente pode escolher, o processo de evolução, pela dor ou pelo amor, e nós achando que o atalho, o caminho mais curto, é o caminho da dor, mas na verdade, independentemente do caminho, o amor, quando ele é a nossa escolha, isso não nos impedirá, não nos fará que não soframos na caminhada. Faz parte do processo. A questão é exatamente essa carga de responsabilidade que está em nós, que está em nossas mãos, pelo mal que fizemos a tantas outras pessoas lá atrás e muitas das vezes a nós mesmos. E esse peso é o que os cientistas chamam de algo intrínseco, que eles não sabem determinar o que é, e a gente sabe muito bem que é o peso na consciência espiritual de toda a carga que ele precisa, de todo o débito que ele precisa operar e aparar em sua existência, ou em processos ainda maiores, porque nós sabemos que uma única encarnação é improvável que alguém consiga resolver todos os seus problemas, angústias, dores, sofrimentos e resolver o problema que tem com todo mundo. Não dá. Quando nós falamos aqui estados de alma ou estados da alma relacionados ao espírito, é exatamente essa situação em que o espírito já se identifica com uma consciência de responsabilidade diante do mundo, a alma encarnada. A alma encarnada. Sentido existencial. Como é que é isso? Como é que isso se opera? Nós temos um índice muito grande de aproximadamente 60 e poucos % de jovens que chegam na faixa dos 19 aos 25 anos que eles estão totalmente perdidos, que não sabem o que fazer da vida. Um estudo recente, me desculpem, não vou citar a fonte, o instituto que fez essa pesquisa, mas eu vi essa pesquisa exatamente hoje, que a adolescência, ela não é mais, ou não está mais para os 19 anos de idade. Ela está para a ciência, principalmente para a psicologia, para o jovem que vai até os 24 anos de idade. Ou seja, o que muitas das vezes acontece, que o jovem entra na fase adulta, porém ainda ele está num processo de desenvolvimento mental, psicológico, ainda num processo em que ele ainda não tem uma boa formação e um conhecimento de si mesmo para entrar na fase adulta consciente de si e seguro de todas as questões da vida que ele vai vivenciar como um adulto. E por isso que nós vamos encontrar jovens com 23, 24, 25 anos ainda com comportamentos muito infantilizados de adolescentes, porque ela cresceu. Pela falta exatamente de desenvolvimento daquelas potencialidades que nós falamos inicialmente. Dessas competências emocionais que não estão sendo desenvolvidas. Que parte disso também acaba sendo inspiração, ou tendo como modelo, ou falta de modelo, dentro do próprio lar. Dentro do núcleo familiar, quando as principais referências não apresentam essas características de comportamento, sólido, dessa estrutura emocional forte, para passar isso como modelo para esses jovens. E não tendo eles como referência, não sabendo muitas das vezes a quem buscar, se encontram perdidos também e fragilizados emocionalmente. E aí, abatimento e apatia, a amargura pela vida e a baixa autoestima. São características principalmente desses jovens e dessa adolescência que vai até os 24 anos de idade.
Eu estou tentando monitorar as duas coisas aqui, porque provavelmente a gente não vai conseguir ver todos os slides. Então a gente vai meio que dar uma resumida de algumas coisas aqui para poder tentar contemplar o máximo de informação necessária possível. Tudo é necessário, mas a gente acaba tendo que sacrificar uma ou outra coisa. Chegou. E aqui, digamos que seja o ponto aonde está relacionado o nosso tema central, que é esse pequeno percurso, e aqui está todo esse texto, o Dr. Marcos Abud, aonde ele vai fazer um pequeno trajeto de todas essas questões, e ele fala um pouco sobre o que é cada um, na perspectiva da ciência médica, da psiquiatria e de outros conhecimentos científicos também. Pegando aqui o transtorno do pânico, o TP. Caracterizado por crise de ansiedade repentina e intensa, com forte sensação de medo ou mal-estar acompanhada de sintomas físicos. O transtorno do pânico, diferentemente da síndrome do pânico, o que é que acontece? Você pode ter eventos esporádicos. Se eles são frequentes, corriqueiros e fazem mais parte da normalidade do que de algo extraordinário, aí sim você está com um verdadeiro problema. E detalhe, mesmo as pessoas muito equilibradas podem ter eventos de pânico, de transtorno, que muitas das vezes vão paralisá-las por aquele momento, mas não para o resto da vida. Conversando com um amigo hoje, ele falou que um vizinho dele está há 20 anos sem sair de casa, porque quando ele tinha 19 anos, ele foi assaltado na frente de casa, as pessoas que assaltaram ele deram uma surra nele, e ele, desde esse dia, nunca mais saiu de casa. Vai até o terracinho de casa, onde tem lá umas flores e tal, mas ele não passa do portão da sua casa. E não teve tratamento espiritual, médico, medicamentoso, que a gente possa imaginar, que tenha logrado o êxito de tirar ele dessa prostração. Ele se enfiou nesse lamaçal, nesse lodal, nesse buraco, nesse fundo do poço, e não escalou para cima. E não escalou. Ansiedade leva uma programação falsa no cérebro. Funciona de um modo de percepção de perigos inexistentes de alta fragilidade, podendo haver prostração ou euforia. Já deu para perceber que o que aconteceu com o nosso colega, depois do evento de transtorno de pânico, ele adquiriu uma síndrome do pânico e, posteriormente a isso, uma depressão profunda. Mas isso quer dizer que todo mundo vai ter as mesmas coisas? Não. Não necessariamente. Porque lembram que por que uns conseguem combater e outros não? Por que uns se entregam e outros não? Esse nosso irmão do exemplo, ele não conseguiu, apesar de toda a ajuda possível. E muito disso é da característica do espírito. Ele tem essa característica de muitas das vezes ser indolente, apático, de não ter forças para lutar. Óbvio que ele vai conseguir sair disso um dia, mas provavelmente não nessa existência. Ele há de aprender isso em existências posteriores. É uma doença psiquiátrica, ainda falando sobre ansiedade e depressão. Pegando aqui, ó. Depressão. Perda pelo prazer de se envolver com as atividades que antes eram interessantes. E o interessante da depressão é a perda por todos os estímulos daquilo que antes fazia sentido, que era bom. E agora não faz mais sentido, não tem mais interesse, deixa de fazer parte do interesse pessoal do indivíduo, e aquilo ali é algo em que ele não mais tem estímulos para fazer, para continuar, para querer. Muitas das vezes, acreditem, no processo de depressão, o que a gente encontra e que a gente vê de maneira até mais fácil,
São as pessoas que estão, muitas das vezes, em quartos escuros, fechados, ou quando não estão fechados, dentro de casa, mas num quarto, que se comunica pouco, que interage pouco, que já está prostrado. Mas tem as pessoas que estão depressivas e que estão sorrindo. Eu vi esse relato de um companheiro palestrante, e isso é muito falado por outros colegas que fazem palestras por aí, de que certa vez um rapaz foi se consultar com um psicólogo e ele disse: doutor, eu estou muito mal, eu perdi todo o interesse pela vida, sabe, a vida não tem mais sentido para mim, eu não vejo mais graça em nada, em ninguém, eu não sinto prazer em nada. E aí o doutor disse: meu filho, está passando aqui na cidade um circo, muito, mas muito bom, e lá tem um palhaço tal, que ele é uma pessoa encantadora, maravilhosa, vá vê-lo, que talvez você se alegre um pouco mais. E ele disse: doutor, eu sou esse palhaço. Alguém que fazia os outros sorrir, que fazia os outros se divertirem, era exatamente essa pessoa que estava passando por depressão. Muitas das vezes, pessoas que conversam conosco, que interagem conosco, mas apesar disso, a gente não consegue perceber que essa pessoa está passando por um processo de depressão. Porque ela não está prostrada num quarto fechado, sem luzes, sem querer comer. Mas, dentro desses graus, esse grau maior de profunda prostração é aquele que a gente sabe que a pessoa precisa de intervenção e de ajuda, e que a gente vai ajudar. Mas quando a gente não consegue identificar isso naquela pessoa que está rindo ao nosso lado, e que ela não pede ajuda, como é que faz? Porque a gente não sabe. Então é muito difícil. Se a pessoa que está passando por esse problema não pede ajuda, e a gente não consegue perceber, a gente não vai saber e não consegue ajudar. E dentro dessa perspectiva moderna, do ser moderno, passando por tudo isso, gente, são muitas demandas para o homem de agora. Vocês imaginem que uma criança hoje, de 7 anos, tem mais informações do que qualquer imperador no alto império romano daquela época. Uma criança com 7 anos hoje tem mais informações, mais conhecimento do mundo, em termos de informação, do que um imperador romano em qualquer época do Império Romano. Mas isso é bom? Esse excesso de informação, esse excesso de liberdade, ele é algo bom para nós? Porque o que é que acontece? Aqui nós temos o spa. Só que um spa moderno, que não é daquele que você vai para relaxar. Não é daquele que você vai para ter aquele dia de rei, de rainha, para ficar, sabe, leve, para encontrar o Brahma, encontrar os espíritos superiores num plano elevado. Não é isso. Esse spa, ele é uma teoria, não tem nada nessa perspectiva que seja ainda em caráter médico. A medicina moderna ainda ela não olha para essa sigla e para o que ela significa como algo dentro da perspectiva da medicina. Mas ela tem pontos que convergem para elementos que são tratados dentro da psiquiatria e da psicologia. Esse termo ele é muito tratado pelo Dr. Augusto Cury, que é o síndrome do pensamento acelerado. E o que é isso? Que nós nos tornamos seres excessivamente muito pensantes. Vejam se isso já aconteceu com vocês e hoje. Que isso já aconteceu comigo muitas das vezes aí onde vocês estão. Quase sempre acontece, quando eu estou ou aqui na casa ou visitando outra instituição, isso quase sempre acontece comigo. Sentei,
Aí cheguei mais cedo, fiz minha prece, tentei entrar em conexão com o ambiente, com as energias daqui. Daqui a pouco, rapaz, eu acho que eu esqueci de pagar a fatura do cartão de crédito. Ih, rapaz, será que eu fechei a janela do quarto? E se chover? Vai molhar o computador. Poxa, eu esqueci de comprar ração para o cachorro. Mãe ligou para mim, eu nem liguei para ela hoje. Poxa, ela vai reclamar comigo amanhã. E você fica pensando num monte de coisa, às vezes no meio da palestra. Porque existe uma diferença entre pensar e ter pensamentos. Pensar, nós estamos totalmente conscientes, responsáveis e senhores daquilo que está passando na nossa tela mental. Nós sabemos e nós conseguimos filtrar, nós conseguimos selecionar aquilo que é bom e aquilo que é mal e dizer não. Essa informação, esse pensamento eu não quero. Esse pode ficar. O teu pensamento é esse espiral aleatório que vem, que você não se percebe, não tem domínio sobre ele, ele invade você, se aposta de você, daqui a pouco está na metade da palestra e você não sabe o que o palestrante falou. Isso é uma marca dos tempos de hoje. Não só dos jovens, mas da gente que está se enturmando com os jovens também. Porque nós estamos na era da tecnologia. Nós vivemos na mesma era que jovens que nasceram nessa era digital, nós também estamos vivendo ela. E somos seduzidos por ela também. Então, e aqui é onde entra a doutrina espírita para entender essa perspectiva da aproximação de espíritos desencarnados, irmãos nossos, que nos acompanham, que fica assim, Deixa eu ver. Tá pensando besteira, peguei você. Conteúdo. O tema prevalente, parte é antecipação catastrófica do futuro, ou se é aceito ou não, se considera ou não. Conteúdo daquilo. Poxa, vou nem fazer que vai dar errado. Vou nem tentar. Poxa, rapaz, eu sou ruim mesmo de matemática. Olha, não vou arrumar emprego com um negócio com matemática, não é comigo não. Ou seja, o conteúdo daqui realmente, você é ruim mesmo, tá? Se coloca no seu lugar, você é ruim. Aceite que dói menos. E ele começa a estimular você nesse pensamento, e você embarca, você compra. Que muitas das vezes a ideia ela é incutida, introjetada na sua mente, na nossa mente, e a gente não consegue saber, é meu ou é do outro. Organização. Se o que vem é coerente, é ordenado, é cronológico, ou ele é desorganizado. No nosso exemplo anterior, aquele espiral aleatório, ele é desorganizado. Porque um tema entra no outro, que entra no outro, que entra no outro, que entra no outro, e nada disso muitas das vezes importa. A autoria é meu ou é de outro? E a velocidade, e por isso que é síndrome do pensamento acelerado. Porque como a gente precisa dar conta de muitas demandas, eu não vou pensar assim, vou comprar ração. Vou comprar ração, tá bom. Só ração no meu pensamento agora, acabou-se. Não é assim. Vai passar muita coisa na sua tela mental, você vai pensar um monte de coisa, e vai nem saber qual foi o primeiro pensamento muitas das vezes. Porque é rápido. E é angustiante. Esse excesso de liberdade, ele acaba sendo angustiante. Não sei a época da maioria de vocês, mas quando eu era garotinho, 10, 11 anos de idade, eu ia para uma sorveteria, chocolate, morango, flocos e creme. Acabou os sabores, esses 4. Você quer qual? Deixa eu ver, eu ainda ficava escolhendo, não sabia qual escolher, 4. Vá para uma Dom Paolo, uma Free Sabor, qualquer uma, não importa a marca. 50, 100 sabores. Você diz, poxa, e agora? O que é que eu escolho? Já perceberam que tudo a gente tem em excesso hoje? E esse excesso causa angústia na gente, que a gente não sabe o que escolher. E fica inseguro, diz, poxa, mas se eu experimentar esse e não gostar?
E se eu fizer isso e me der mal? E aí você fica já com um sentimento de culpa daquilo que não fez. E aí vem a angústia. Aí vem a angústia. Eu lembro da passagem do livro Alice no País das Maravilhas, que é um livro extremamente, não é livro para criança, tá? Extremamente filosófico. Do encontro de Alice com o gato, aquele gato que fica, some, aparece, fica flutuando. E ela fala, aborda o gato e diz: Senhor, esse caminho, essa estrada aqui vai dar aonde? Aí ele diz: para onde você quer ir? Aí ela diz, eu não sei. Ah, se você não sabe, qualquer caminho serve. Então, cuidado com esse negócio de deixa a vida me levar, vida leva eu, que talvez ela leve para um lugar que você não goste. Talvez a gente não goste, se a gente deixar a vida nos levar. Então, claro que a gente não vai ter controle sobre tudo, e a maioria das coisas da nossa vida a gente não tem controle. A gente não tem controle. Mas eu lembro de um filósofo, daqui a pouco eu lembro o nome do rapaz. Acho que, não sei se foi Rousseau, vou lembrar dele, que ele dizia o seguinte: não importa o que a vida fez de você. O que importa é o que você fez com o que a vida fez de você. Que é o famoso, vai ficar aí sentado chorando, ou vai levantar e tentar resolver o problema. Porque o que a vida fez com você já está feito. Você tem duas opções. Ou continua aí parado chorando, ou levanta e vai resolver o problema. E escolheu o caminho errado? Ok. Volta lá e tenta escolher outro caminho para ver aonde vai dar agora. Ou então, a gente muitas vezes não quer arcar com o ônus das nossas escolhas. Só quer o bônus das coisas boas, das coisas positivas. E aí é onde entra exatamente o senhor Søren Kierkegaard, que ele diz: o desespero mais comum é não escolhermos ou não podermos ser nós mesmos, mas a forma mais profunda de desespero é escolhermos ser outra pessoa ao invés de nós mesmos. A angústia do modelo social hoje em dia, dos famosos 15 minutos de fama, faz com que centenas de pessoas acabem se tornando modelos para outras. Muitas das vezes modelos que não representam uma realidade. Eu lembro uma vez, passando nesses rios do Instagram, um rapaz, eu acredito que ele era famoso, que a pessoa pediu para tirar foto com ele. Ele estava em um bar, super jururu, cabeça baixa, ali, tomando alguma coisa, não sei se era alcoólica. Estava muito triste. E aí chegou uma jovem, pediu para tirar uma foto com ele. Ela pegou o celular, fez assim, ele sorriu para a foto. Depois que ela tirou a foto, que ele foi embora, ele voltou a ficar jururu e deu um gole naquilo que ele estava bebendo. Quantas postagens de felicidade, de alegria, não escondem uma vida de tristeza, de amargura? Mas as pessoas dificilmente vão mostrar a desgraça, o difícil, a dor, o sofrimento, que é a vida delas. Que é. Não vão fazer isso, mas vão mostrar sempre o lado bom. E as pessoas se encantam por isso e acabam tendo isso como modelo e criam uma angústia de nunca atingir esse patamar, esse modelo, e cria para si um problema que muitas das vezes não existia. A gente vai ver isso já com André Luiz e com Emmanuel, talvez. E aqui a gente já falou do excesso de liberdade, do sentimento de culpa, já antecipamos. E aqui entra a nossa sociedade do cansaço, do excesso de positividade, que as pessoas hoje em dia chamam de positividade tóxica, de que, sabe aquela falsa ideia de que você ser multitarefas é algo extraordinário? A ciência já atesta que não é. Que isso é uma falácia.
que ninguém é multitarefas. Quando você se dedica muito a muitas coisas, possivelmente uma dessas coisas que você faz vai ficar mal feita. Vai ficar mal feita. Se você fosse de fato multitarefas, você seria bom em todas as coisas que você fizesse, ao mesmo tempo, ou em tempos alternados, que fosse. Mas não dá para ser assim. Nós não somos máquinas nesse sentido. E aqui está o livro Evolução em Dois Mundos, daquele ponto também que a gente falou lá, se existe uma predisposição, aquilo que os cientistas tentaram ver, o indício de aonde vem, por que as pessoas sofrem e tudo mais. No item 19, nas predisposições mórbidas, essa é a pergunta: como apreendemos a existência das predisposições mórbidas do corpo espiritual? Ou seja, aquilo que aflige, aquilo que atinge a constituição do modelo organizador biológico, o perispírito, e que reflete no corpo físico, como é que a gente consegue ver, identificar isso e por que essas coisas acontecem? Não podemos olvidar, esquecer, que a imprudência e o ócio se responsabilizam por múltiplas enfermidades. Em resumo, a nossa irresponsabilidade com o nosso livre-arbítrio. Resumindo, todo o texto cai exatamente nisso. Irresponsabilidade com o nosso livre-arbítrio. E ele vai arrematar aqui, ó. Infecções tomadas por carência de higiene, desequilíbrios nervosos nascidos de toxomania, exaustão decorrentes de vários tipos de excessos. Maomé, o grande profeta Muhammad, dizia: Deus quer que sejamos moderados em tudo. Lá naquela célebre passagem que todo palestrante fala quando tem oportunidade, eu não vou me furtar disso, que é uma citação que é atribuída a Sócrates, mas que não é dele. É aquela citação que está lá no templo de Apolo, na cidade de Delfos. São uma inscriçãozinha do famoso conhece a ti mesmo. Mas as pessoas esquecem que de um lado de um muro estava uma e do outro estava outra que dizia nada em excesso. Então, talvez um dos pontos chaves de toda essa nossa conversa para as nossas existências seja o equilíbrio, a busca por equilíbrio. E esses 6 falam exatamente isso. Ó. E é assim que o remorso provoca distonias diversas em nossas forças recônditas, desarticulando as sinergias. E ele é bem científico aqui para dizer o seguinte, que parte dessa angústia também é gerada pelo sentimento de culpa. Um dos sentimentos mais destruidores para o espírito. Carregar culpa. Não resolver problema. Ou criar problema para si e sentir-se culpado disso tudo. Hoje, conversando com uma aluna em sala de aula, ela disse: professor, sabe por que eu me desculpo tanto com as pessoas? O senhor não vê não me desculpando tanto com as pessoas? Eu vejo, Clara, mas por quê? Eu não sei, professor. Eu faço isso porque ela é negra. É como se eu tivesse que me desculpar o tempo todo, eu carregasse um sentimento de culpa por eu ser negra, por eu ser uma mulher preta. E o tempo todo eu tenho que me justificar para isso, e eu carrego essa culpa por ser preta. Eu falei, mas você tem culpa por ser preta, por ter nascido preta? Eu fiz, professor. E isso me angustia, porque a nossa sociedade é uma sociedade muito preconceituosa com as pessoas pretas ainda. Uma jovem de 16 anos, carregando sentimento de culpa por ter nascido com a pele preta. Você imagine se nós soubéssemos que fôssemos responsáveis por a destruição, pelo assassinato de uma família, de um parente próximo. Às vezes, algo que a gente faz a alguém aqui, que não é nem tão grave, a gente já fica com um sentimento, poxa, que
coisa horrível eu fiz com fulano. E fica aquela coisa carcomendo a gente por dentro, aquele sentimento de culpa por algo nem tão grave. Você imagine algo grave. Veja como a benevolência de Deus, a providência divina é maravilhosa e nos dá o famoso véu do esquecimento. Para não nos angustiar ainda mais, a gente poder buscar reparação sem esse remorso, que muitas das vezes emerge em contato com aquelas pessoas que nós identificamos que lesamos por uma consciência espiritual de que aquela pessoa a gente tem algo com ela. E para a gente também andar um pouquinho mais, possamos ver lá nos tormentos voluntários do Evangelho segundo o Espiritismo, essa parte que é a quantidade de dor que a gente não tem, mas cria. O que é isso? Eu até ontem, até hoje de manhã, eu não estava sofrendo por tal motivo. Agora à noite eu estou. Mas por que isso surgiu? Por que isso aconteceu? Eu não sei. Eu simplesmente comecei a pensar nisso e agora isso virou um problema para mim. Antes não era. E a gente acaba criando os próprios monstros, que nos atormentam e que viram os nossos pesadelos. Dentro dessa perspectiva, a doutrina espírita, em todo o seu aspecto, o homem de bem, de toda essa construção do ser ideal, da busca por a gente se aprimorar, da nossa evolução como pessoa aqui e agora, para sermos felizes aqui e agora também, essa palavrinha, que ela, eu não sei porque ela entrou de moda na nossa sociedade, porque ela veio do campo da física como matéria, como ciência, que é a capacidade que alguns corpos, alguns elementos têm de voltar para o seu estado de origem depois de sofrer uma pressão excessiva. Isso é estudado, eu estudei isso no ensino médio, com molas. Você estende uma mola depois daquela pressão muito forte que você solta, depois de toda a tensão, ela vai voltar para o seu estado originário. E tem outros elementos que fazem isso em contato com algumas substâncias. Você distorce ela, coloca ela tipo um clipe. Você às vezes, não sei qual é o produto, esqueci qual é o produto químico que você faz isso. Você bota o clipe, tira ele da sua forma, coloca todo retinho. Coloca dentro dessa substância, ele vai voltar para aquele formato original de clipe que a gente conhece. E isso é a capacidade de resiliência, de adaptação também. Que é que isso acabou sendo gerado para a nossa sociedade com uma resiliência no campo social. Que é exatamente, olha, quanta coisa bonita que a gente pode aprender com a ideia, com o conceito de resiliência no campo da psicologia. Olha só, a habilidade de se adaptar e se recuperar rapidamente de situações difíceis, traumáticas e estressantes. E a gente precisa, porque a gente precisa continuar vivendo. A gente precisa seguir adiante. Ah, Valdir, mas é difícil, tem gente que fica prostrado. Sim, mas quando a gente começa a tomar consciência disso, de que a gente tem elementos e ferramentas, que a gente pode ter uma rede de apoio, que a gente pode buscar ajuda, a resiliência ela começa, e detalhe, ela não está aqui, mas acho que já aparece, está na outra página. Acreditem ou não, todas essas características, elas são ordinárias a todo ser. É a capacidade de enfrentar adversidades, superar desafios, lidar com situações imprevistas sem se deixar abalar. É sermos realistas. Não é jogar o jogo do contente igual Poliana. Não é isso. É sermos realistas. Mas que aquilo não tome uma proporção além da conta em nossas vidas, para que isso não vire um problema que antes não existia e agora a gente criou. Capaz de manter uma perspectiva positiva, encontrar soluções criativas para problemas, de se concentrar em metas, objetivos, mesmo em momentos difíceis. Porque a gente sabe que a dor, a angústia, o sofrimento vão nos acompanhar na vida. Mas elas não podem, de maneira nenhuma, impedir com que a gente consiga
atingir aquilo que a gente tem de meta, de objetivo, de perspectiva positiva. E eu já recebi um cartãozinho amarelo aqui, eu vou antecipar, que é isso que a gente vai ver aqui, ó. Uma pessoa resiliente, o que é que ela precisa ter para adquirir essas capacidades para construir solidamente uma competência emocional, confiança, adaptabilidade, lidar com as emoções negativas, senso de propósito, lidar com o estresse e lidar com as mudanças. E como a gente antecipou, é uma capacidade ordinária. Como assim ordinária? Ela é comum a todos nós. Todos nós somos potencialmente seres resilientes. Olha nós aqui. Todo mundo tem alguma história de vida difícil para contar. Todo mundo tem aqui. Mas nós estamos aqui. Firmes e fortes. Às vezes não tão fortes assim, mas firmes. Porque a gente tem essa rede de apoio que a gente falou. E quando nós temos consciência disso, e quando a gente tem a coragem de pedir ajuda, a gente começa a fazer essa transformação, essa mudança. E para a gente finalizar mesmo, de verdade mesmo, prometo que agora é o último. Não diga isso não. Aqui são algumas passagens da Bíblia Sagrada, alguns capítulos que tratam um pouco desses temas e que estão lá referenciados aí em todos eles. Em Lucas 12, 25. E qual de vocês, estando ansioso, pode acrescentar 1 hora à sua vida? Ou seja, esse sofrimento antecipado não vai fazer com que as coisas aconteçam na hora que você quer. Elas acontecem quando tiverem que acontecer. Tiago 1, 2 e 3. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Como é que a gente vai ser testado naquilo que nós estamos aprendendo? Se só temos provas bonitinhas, fáceis, tranquilas, não vai demonstrar o nosso verdadeiro potencial e a nossa capacidade de evolução e de crescimento. Então, esses solavancos, essas dificuldades, são para lapidar o espírito, que ainda muito embrutecido, um dia vai se tornar um espírito iluminado, um Cristo, quem sabe. Provérbios 12, 25. A ansiedade no coração do homem o abate, mas uma boa palavra o alegra. Daquela companhia que vai tentar sempre te colocar para cima. Daquele texto, quando você está de bad para baixo, que você vai procurar uma coisa positiva para ler. Daquele filme, daquele tipo de mídia que você vai ver, que ela seja positiva, que faça você mudar a sintonia, mudar o pensamento para sair daquela faixa de vibração. Então, por isso é importante aquilo que a gente ouve, as músicas, aquilo que a gente lê, o livro, e aquilo que a gente assiste, tem um impacto muito forte na nossa vida também. Portanto, não andeis ansiosos pelo amanhã, porque o amanhã se preocupará consigo mesmo. O suficiente o dia e o seu próprio problema. Mateus. Eu conheço isso como: basta a cada dia o seu mal. Não se preocupe com o mal de amanhã, se preocupe com o mal, ou com os problemas, ou com aquilo que tem que resolver hoje. Vede tudo o que é bom. Paulo de Tarso. Vede tudo e retém o que é bom. Exatamente. E por fim, agora para finalizar mesmo, meu irmão, venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Isso é Jesus falando para todos nós. Que Deus nos abençoe.